Muito bem, voltamos com a Conexão Poder deste domingo, recebendo o deputado estadual do PSDB, Guilherme Maluf. Paulo Coelho deixou a pergunta no bloco anterior, Paulo Coelho. Deixei o primeiro uma ato, qual seria o seu primeiro ato? Caso do o senhor... sentido, considerando a proposta de mudança aí, que o senhor defende, inclusive, que Pedro Táxi defende, também considerando aí um orçamento mensal, um duodécimo mensal aí de cerca de 30 milhões de reais. Meu primeiro ato seria uma redução do valor gasto com a comunicação da Assembleia Legislativa. Hoje em torno de 2 milhões de reais, ou em torno de 24, 25 milhões de reais ano. Vai comprar briga com os grandes veículos de comunicação aí, que em tese é os que recebem mais. Eu acredito que isso pode ser reduzido. Mas, deputado, o senhor acabou de falar agora há pouco de que a Assembleia comunica mal a respeito dos seus... Vamos reduzir a comunicação? Se vai reduzir, como vai pode ficar? comunicar melhor, gastando Qual é a menos? alternativa que você vai usar? Eu acredito. Como? Existem técnicos que podem fazer esses estudos aí. Eu não sou um técnico da área, mas eu acredito que com esse valor aí, um valor menor, você pode comunicar melhor. Mas, gente, assim, que nem o professor está falando aqui, se hoje, se você colocar o informe publicitário da Assembleia Legislativa lá em Terra Nova do Norte, na televisão de lá, nas rádios de lá, se aqui a Assembleia tem que pagar, lá também terá que pagar, evidentemente, obedecendo uma proporção. E se hoje, sem abranger o interior, já se gasta muito, na alegação sua, na opinião de outros colegas seus, como que se gastará menos abrangendo mais? Lógico, você falou que são os técnicos que vão ver, mas o senhor deve ter uma opinião formada sobre isso, até para defender essa tese. Não, eu tenho uma opinião formada sobre isso, valorizando os nossos meios de comunicação da Assembleia, que é a TV, que os é meios oficiais. Eu defendo que a Assembleia tenha uma atuação, por exemplo, acabei de citar essa questão das mídias sociais, que são relativamente baratas, e tem uma abrangência muito grande hoje em dia. E existem outras formas de você fazer uma redução. E essa redução, se não acontecer agora, existe inclusive uma proposta do Ministério Público em reduzir em 50% a verba de comunicação da Assembleia. Eu não seria tão extremo assim, mas eu acredito que daria para reduzir em torno de 20% e ter uma comunicação de qualidade. E essa economia iria para onde? E nós vamos fazer um enxugamento, como eu falei, global da Assembleia, né? Um plano de contingência global, reduzindo funcionários, enxugando o orçamento da comunicação. Eu acredito que tem até algumas verbas para os parlamentares que têm que ser reduzidas, um controle mais rígido do combustível dos deputados, estabelecer um plano. Muita gente acredita que a Assembleia tem, por exemplo, horas-voos para os deputados sem limite. Não é assim. Tem que limitar isso. Tem que limitar isso. Então, existe uma série de medidas... Então, essa economia de tudo isso que está falando aí, seria essa economia em dinheiro, em recursos, ela iria para onde? Aplicada em quê? Acabei de falar, nós vamos devolver isso e será tentar fazer um acordo para que isso seja aplicado nas bases dos deputados. Exatamente. Nas bases dos deputados. Deputado, o senhor fala em enxugamento, o senhor fala em demissão, o senhor fala em maior comunicação, gastando menos. Eu pergunto ao senhor, qual é o pensamento do grupo de parlamentares que o apoia à presidência da Assembleia Legislativa sobre isso? Ou o senhor ainda não conversou com eles sobre isso? Pensamento unificado? Conversei com eles. Eles são todos favoráveis a essas medidas, mas são favoráveis também que a Assembleia tenha um momento onde cada deputado tenha um peso igual. Existe um sentimento de que a Assembleia do passado, ou até agora, tenham deputados com pesos diferentes. Então, nenhum deputado... E não há um momento mais para se criar superdeputados na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Então o senhor pensa em democratizar
as ações da mesa diretora da Exatamente. Assembleia. Tornar, se existe uma terceira secretaria, uma segunda vice-presidência, que efetivamente esses cargos não sejam meramente figurativos, que tenham um papel administrativo dentro da Assembleia. Então vamos ocupar todos esses cargos e Quer dizer, o segundo presidente, o terceiro presidente, eles não fazem nada. não tem uma ação regimentalmente muito pequena. É figurativo. Figurativa. Então eles podem participar e vão fazer isso nessa nova gestão que a gente quer implantar na Deputado, Assembleia. vamos virar essa página, até porque nosso tempo é curto, né, professor? Vamos dar uma polemizada na situação aí. Em maio teve a Operação Ararate, acho que a quinta fase da operação. O ex-secretário Éder Moraes, considerado o operador de um esquema aí fraudulento que lesou o Estado em 400 milhões, segundo a PF. Com o Éder Moraes, havia uma cadernetinha. Nessa caderneta tinha um G. Maluf. Na frente do nome havia o número 1.587. O que é que isso quer dizer, deputado? Não sei. Também procurei saber, procurei dados dessa referência dessa cadernetinha, bendita cadernetinha. Eu não fui... Ou maldita, né? Porque dependendo do que ela quer dizer, para certo. muita gente. Então, eu não fui comunicado de nenhuma participação, não fui convocado, nem convidado para nenhum depoimento. Então, G. Maluf não seria Guilherme Maluf, como colocou a Polícia Federal, como supôs a Polícia Federal na época. Eu não sei te falar. Eu, na minha família, por exemplo, tenho 3 G. Maluf. Tem Guilherme Maluf, tem Jorge Maluf, tem Gilberto Maluf, tá certo? Pode ser, tá? Mas agora, eu não tenho nenhum... Pode ser algum parente do senhor, o senhor não. Não sei, eu não sei. O que eu quero dizer é o seguinte, Pode ser o Gilberto, é muito fácil Jorge, você pegar um é dado isso, isolado, entendi. é muito fácil você pegar um dado isolado numa cadernetinha e tentar pressupor alguma coisa. Não. Se existe indício, isso tem que ser apurado. O senhor acha que isso foi plantado pelo Éder Moraes de propósito para poder envolver outras pessoas? Eu não tenho relacionamento no com o Éder esquema Moraes. dele? Participei do Éder Moraes de algumas reuniões quando ele foi secretário de Fazenda e nós convidamos ele para estar na Assembleia falando sobre como ele faria os investimentos necessários para o tão dito VLT. Né? Deputado, então, se eu entendi bem, e por favor me corrija se eu não entendi direito, então o que o senhor está sugerindo é que haja maior rigorosidade na investigação dessa cadernetinha que aparece G. Maluf. É isso que o senhor está falando? Não tenho dúvida. Até para que se não paire dúvida. É Guilherme Maluf? Então, se for eu, tem que ser investigado. Né? Mas eu não tenho absolutamente nada. Eu procurei saber se tinha algum tipo de documento, cheque, que fosse alguma coisa que tivesse relacionamento com o Éder, mas agora, anexo a isso, não houve nenhuma outra documentação, apenas essa referência. Procurei saber também se houve depoimentos, essas delações premiadas, se tinha meu nome envolvido, também não teve meu nome envolvido, nem por parte do Júnior Mendonça, nem por parte do Éder Moraes, nem por parte, todos esses que participaram do Ararate, nenhum deles citou meu nome. Então ficou o inicial GM, ponto, que não era Maluf. GM, perdão. Era só GM, Maluf, tá certo? Era GM. Você já complementou o Maluf aí, tá certo? Você já complementou o Maluf aí. Vou corrigir aqui no ar, estava GM na caderneta. Aí a Polícia Federal interpretou como G. Maluf, Guilherme Maluf, enfim. Era só GM, tá? Eu cometi um ato falho. Até General Motors pode ser um carro que ele comprou de 1,5 milhão. Que ele gostava de carro, você sabe disso, né? Gostava, né? De um monte de coisa. Gosta, aliás. Deputado, nessa operação toda, nessa investigação toda, e houve inclusive a prisão do Riva, e ele ficou 2 dias, me parece 2 ou 3 dias preso, e depois... 24 horas. 24 horas, né? Não teve nenhum posicionamento, pelo menos eu não vi isso, nenhum posicionamento da Assembleia a respeito, nenhum posicionamento de nenhum deputado de forma isolada a respeito disso. O que o senhor pensa? Ou qual que é a sua defesa a respeito desse episódio, não com nenhum pronunciamento a respeito da Nem a Assembleia favor, Legislativa? nem contra. Nem a favor, nem contra.
que me parece que houve até, inclusive, uma invasão da Polícia Federal, entre aspas, no gabinete na Assembleia Legislativa. E a Assembleia Legislativa não se posicionar. O senhor não acha que não cometeu um erro aí? Ou o senhor acha que não cometeu erro algum? Não, eu acho que a Assembleia, naquele fato, se posicionou abrindo as suas portas para qualquer investigação. Eu me lembro desse dia que estiveram presentes, não sei se foi a Polícia Federal, ou se foi... Realmente não foi só no gabinete do Riva, me parece que teve em outras instalações da Assembleia, né? E a Assembleia se posicionou assim. Você causa um constrangimento para a Assembleia? Causa bastante, sem dúvida nenhuma. Mas por que não houve uma E auditoria, uma investigação uma reação interna da Assembleia, né, Paulo? da Assembleia? Exatamente, Mas deputado. as contas da Assembleia não estavam sendo investigadas para isso. O que estava sendo investigado, ou está sendo investigado, é um relacionamento de um dito. Qual que é, vamos dizer assim, qual que é o cerne da questão da Operação Ararate? Contas no BIC Banco, não é isso? Exatamente. E participação de empreiteiros. Quer dizer, onde que a Assembleia Legislativa, tá certo? Mas tinha também dinheiro que era deslocado para a campanha eleitoral. Boeda seria o operador, dessa angariaria recursos para distribuir. O senhor não acha que a Assembleia deveria fazer no mínimo uma auditoria para ver, para avaliar isso com muito mais transparência? E eu estou estendendo um pouco mais a questão, deputado. O senhor falou em enxugamento, em demissão. E a transparência? Que viria a calhar, né? Com essa... Que viria a calhar, exatamente, Paulo. Não tem a vez aí nesse processo todo uma transparência do Poder Legislativo? Lógico, a transparência é fundamental. Nós não podemos fazer um processo de economia da Assembleia Legislativa sem mostrar para a população no que está sendo economizado e no que está sendo gasto o dinheiro da Assembleia. Porque um dos maiores problemas é esse. O pessoal fala, é 30 milhões. Mas quando eu falo do problema da comunicação, também é esse. Vamos mostrar para a população onde está sendo gasto esses 30 milhões. Uhum. Tem que a transparência na falação da palavra. 30 milhões, a Assembleia apresentou um teatro novo. Né? Era necessário o teatro? Era necessário. E custou realmente 30 milhões? Como custou 30 milhões? Olha, é necessário? Eu acredito que a cultura do nosso Estado vai ganhar muito com isso. São 700 vagas, a Assembleia vai poder ter uma participação ativa a nível cultural. O Estado não poderia receber nenhuma atividade cultural de peso por falta de um teatro. Cuiabá não tem um teatro municipal. Quer dizer, tudo isso eu acredito que foi muito importante a Assembleia ter esse teatro. Essa questão de teatro realmente é complicada. Mas, deputado, não seria muito mais óbvio, eu estou provocando o senhor mesmo, não seria muito mais óbvio esse dinheiro ser aplicado para a construção de um teatro estadual em Cuiabá, do que necessariamente um teatro dentro da Assembleia? Isso, para as pessoas que eu conversei, as pessoas pegaram isso ponto negativo. Então, para que a Assembleia precisa de um teatro? Mas vai servir ao povo da mesma forma, professor. Esse teatro vai poder ser usado... Vai poder ser usado pelo povo da mesma forma. O regimento interno, pelo que eu sei, que eu já fui pesquisar isso exatamente, ele vai permitir receber diversas atividades culturais. Inclusive, tivemos reunidos com alguns cantores regionais que acharam maravilhoso ter esse espaço dentro, que a Assembleia poder ofertar esse espaço. Então, a cultura do nosso Estado vai ganhar sim com isso. Deputado, o senhor... E detalhe, sem exploração, é cultura gratuita, porque você não tem que pagar os custos disso. Deputado, o senhor e o senhor... deputado também Romualdo Júnior, do PMDB, o Dilmar também, retiraram assinaturas daquela proposta para investigar, de se colocar uma CPI, de se instaurar uma CPI, para investigar aí o Botelho. Eu vou ser direto, porque o Botelho, sem querer fazer link com a situação da mesa diretora, empresa, né, Iambiquara, então, né? Que é de quem? Sim. E aí eu estou perguntando pelo seguinte, não tem como deixar de fazer um link dessa situação com a situação da mesa diretora também. O Botelho
Eduardo Botelho, dono da Iambiquara, também, para quem não sabe, é uma construtora que tem contratos com o governo e aí tentou postulava ou postula esses contratos suspeitos. O Botelho postulava ou postula ainda a mesa diretora, a presidência da mesa diretora. É um concorrente direto do senhor. Por que o senhor retirou a assinatura? Tem link uma coisa com a outra? Eu retirei a minha assinatura das duas CPIs. Tanto a que investiga o suposto evasão de receita de tributos, aliás, do Eraimage, né, da empresa dele, e da Iambiquaras. Nós estávamos... Essa CPI da Iambiquaras foi proposta pelo... Saudoso Walter Rabelo. E tinha aproximadamente uns 6 meses que ele tinha proposto essa CPI. E nunca saiu do papel. E chegou agora, no final do ano, depois que o Botelho ganhou a eleição, não, vamos apurar isso. Falei... Nem tempo também, não tinha tempo, e em função do tempo, e até da questão da disputa que já começava, eu falei assim, não, eu não vou atingir ninguém dessa forma, não que não mereça ser investigado. Eu acho que ela pode ser investigada. Você assinaria na próxima legislatura a proposta dessa? Não teria problema nenhum em assinar. Tá? Mas essa questão de tempo na CPI é fundamental. 30 dias, eu não acho que essa CPI, por exemplo, que está ocorrendo, vai produzir alguma coisa, até porque o próprio Riva já entregou toda a documentação na Polícia Federal, Ministério Público. Tá? Então vai investigar o quê? Aí vai todo mundo investigar a mesma coisa? Tem que ter sentido nisso. Eu discordei das duas CPIs, agora no final do ano, no final da legislatura, né? E também me parecia que tinha um clima eleitoral, também uma motivação política nessa Mas CPI. a CPI da Iambiquara não teria motivação política. Não, mas do Eraí teria, porque o Eraí teria apoiado o senador pelo táxi. Sim, mas nós estamos falando aqui da CPI da Iambiquara. Não, tá bom. Não, vamos eu já fiz a minha colocação. Por falta de tempo. Essa do Eraí já foi. E porque essa CPI já tinha 6 meses na casa, eu preferi retirar a minha assinatura. Vou falar o também... Walter Rabelo, quando o senhor retirou a assinatura, ele conversou com o senhor? Você sabe que eu não me recordo desse fato. O que ele achou do senhor retirar a assinatura? Não falou nada, não. Será que o Walter Rabelo morreu de desgosto, Paulo Pedro? Eu acho que não. Morreu de um problema de saúde. Também não afetou isso aí? Por falar em CPI, que também já se foi... Está cheio de piadinha hoje, né? Acabando, Paulo Pedro. Deixa eu só fazer uma pergunta a propósito de CPI. A última pergunta sua. Não é essa da Iambiquara, mas que já foi concluída, que é a da MT Saúde. A pergunta que é para o deputado Guilherme Maluf, para o médico Guilherme Maluf e para o empresário Guilherme Maluf. Dono do hospital, Guilherme Maluf. Dono de hospital. Que avaliação que o senhor fez dessa CPI aí? O que ela vai trazer de positivo para os servidores aí, que dependem, ou pelo menos dependiam, sonhavam com esse trabalho na mais perfeita normalidade da MT Saúde? Péssimo resultado da CPI. Por quê? Porque eu mesmo, quando aconteceu várias mudanças no MT Saúde, eu falei, olha, essa empresa que está assumindo o MT Saúde não tem know-how para assumir o MT Saúde. Foi uma empresa que foi formada há 60 dias, tinha até participação da Fundação Cafu. Fizemos essa denúncia e o recurso tinha assumido os prestadores de serviço, da qual eu me incluo, onde você falou que eu sou realmente um empresário do setor de saúde. Eu falei, tá? eu falei verdade, não falei? Sim, só pra... sim, não. Não, porque eu achei que eu falar que não é mais. Não, nós ficamos 6 meses sem receber, 6 meses sem receber, acumulou uma dívida de mais de 30 milhões de reais. Que não foi paga? Foi paga. Foi paga. Foi pago, foi parcelado em 10 parcelas. Mas o fato é o seguinte, houve sim desvio, inclusive já foram indiciados alguns gestores por esse desvio. A CPI não apontou nada disso. Não apontou nada disso. Então ela, não, na sua avaliação, não teve seu. Não atingiu o seu objetivo. Não. Deveria ter tido. Eu acho que teve alguns fatos políticos, por exemplo, que queriam. Não, Guilherme, você está sendo beneficiado. Eu falei, então tá bom, vamos lá. Foi solicitado todas as contas da minha empresa que prestou serviço para o MT Saúde. Essas contas foram auditadas pelo Tribunal de Contas, foram verificadas pelos técnicos da CPI.
Porque me corrija se eu estiver errado, deputado, o seu hospital, me parece que era o único a atender o MT Saúde durante um bom tempo. Um bom tempo. Porque nós... Não sei se ainda hoje mas não, hoje tem outros. Ficou muito tempo sendo o único. O Jardim Cuiabá. Atendendo o MT Saúde, porque ninguém queria atender o MT Saúde, porque era uma roubada. Atender o MT Saúde. O senhor defende como aliado... Atendia. Por que o senhor atendia o MT Saúde? Primeiro mesmo porque, essa roubada toda. Primeiro porque eu tinha um compromisso com várias categorias de servidores. E, na época, eu fui chamado pelo governador e me pediu isso. Me pediu que continuasse atendendo e dando suporte para ele equacionar essa dívida. Eu consegui fazer uma equação, seguramos esse atendimento, né, e houve esse parcelamento. A Assembleia realmente participou. Até na época foi o deputado, não sei qual foi o deputado, que a Zambuja e o Wallace estavam presentes também, então éramos 3 da saúde e fomos chamados para acompanhar essa reparcelamento da dívida do MT Saúde. O senhor é a favor que o governador Pedro Táxi acabe com o Comitê de Saúde? O senhor como aliado, inclusive? Eu não sou a favor, não. Por quê? Mas o MT Saúde está cheio de problemas aí. Mas o MT Saúde pode ser reformulado. Ele pode ser reformulado. Hoje ele tem em torno de 30 mil vidas. É um plano extremamente barato. Barato. Se você der um ajuste aí, nós fizemos um ajuste na legislação do MT Saúde. Por exemplo, eu propus uma emenda para que os municípios pudessem entrar com seus servidores no MT Saúde. Ah, mas por que isso? Onde que entra servidor municipal e servidor estadual? Se você tem uma base de arrecadação maior, tá, você consegue um ponto de equilíbrio na arrecadação desses planos. É normalmente em torno de 60 mil vidas que a gente chama. Tá? Então foi uma emenda minha. Aí o próprio governador Sival Barbosa propôs uma mudança na forma de arrecadação. Uma arrecadação por faixa etária. Isso já devia ter sido feito há muito tempo. Todos os outros planos de saúde, vai comprar um plano de saúde Unimed. Ah, você é velho, você paga mais. Ah, você é jovem, você paga menos. O MT Saúde não. O MT Saúde foi proposto de uma forma, um plano familiar. Você pode colocar todo mundo da sua família num custo único. Então, isso realmente tem uma participação. Era um plano barato, mas também que não funcionava, né, professor? Mas como que não? Ou que hoje esse negócio de não funcionar? Mas ele era mal atendido nos hospitais. Não é. Quando era atendido? O problema de não funcionar hoje, não tem mais dessa. Caiu num hospital, ele tem que ter um atendimento global. Então, onde que está o erro, deputado? Onde que está o erro do plano? Do plano? É. O erro do plano está, hoje, é um plano extremamente barato, não existe um cálculo autorial para você vender esse plano, porque esse plano é vendido para o servidor. Ah, mas o Estado participa com 30%, 40%, é verdade. O servidor paga também. Paga 30%, 40% do valor, mas o servidor paga o restante. Né? Então, ele é extremamente barato. O erro é aí? Um dos erros é aí. Um dos erros. Existem outros erros. Tem que ser reformulada a rede, tem que ser reformulada a participação do servidor, como que faz o controle desse plano. Eu acho que é muito falho. A exemplo do que existe em Campo Grande, outros planos de servidores públicos. E até mesmo discutir, se for o caso, ter a rede própria. Aí eu estou até fazendo uma discussão, por exemplo, no caso de Campo Grande, tem uma rede própria. Cuiabá, rede não. própria de hospitais, isso quer dizer. Hospitais não clínicas atender em hospitais e particulares. Não só. Deputado, nosso tempo está exploradíssimo, já estão me dando sinal aqui faz tempo e eu estou postergando o encerramento do programa. A Márcia vai trazer um presente para o senhor colocar no gabinete. A lembrança aqui do programa. Obrigado, Márcia. Algo que não tenhamos tocado ainda no assunto, que o senhor queira colocar? Já que eu não posso fazer pergunta para ele se o recesso vai ser mantido, se não vai ser mantido. Não vai ser mantido porque vocês vão ter que trabalhar no recesso. Trabalhar segunda-feira, terça-feira. Os trabalhos foram atrasados, Exatamente. Enfim, vai ter trabalho pra caramba. Professor, obrigado mais uma vez, foi uma honra novamente tê-lo aqui. Muito obrigado. Paulo Coelho, você parceiro, velho parceiro desse programa, obrigado também. Deputado, obrigadíssimo pela sua presença. Espero que o senhor tenha um grande final de ano e um excelente 2015. Obrigado. Eu que agradeço, desejo a todos que estão nos ouvindo e assistindo nesse momento aí, um ano novo, repleto de novas realizações. Eu acho que o nosso estado é um estado pujante, mas carente também
onde a gente vê aí algumas dificuldades que têm que ser realmente revistas aí por Tomara que toda a sejam classe revistas política. sanadas. Exatamente. Sem caso, obrigado pela sua audiência. Nós voltamos no próximo domingo. Tenham todos uma ótima noite, uma ótima semana e um feliz 2015. Até domingo que vem, em 2015. Tchau.